Mas, irmãos amados, eu quero repartir uma palavra que está em Hebreus capítulo 6. Está faltando cadeira, porque Rogério fica de pé. Joelho aqui, Rogério, senta aí, joelho aqui. Isso, de joelho é melhor. Não. Vou botar Rogério joelhado uma meia hora, né? Acha bom, não acha lá, viu? Hebreus capítulo 6, irmãos amados, glória a Deus por isso. Eu quero louvar ao Senhor nessa noite, por cada obreiro do Senhor aqui neste lugar. São homens e mulheres que Deus tem nos unido no propósito de atender e servir ao Senhor neste lugar. São diaconisas, diáconos, auxiliares, evangelistas, presbíteros, pastores, enfim. Mas são homens e mulheres de Deus, que Deus tem, na sua multiforme graça, usado a cada um para aquilo que é útil na obra. E quero agradecer também os companheiros que Deus tem nos dado, né? Para estar em cada ponto estratégico. Há um tempo atrás, depois de muitos anos, eu descobri Nelson. Falei, meu Deus, onde anda Nelson? E de repente eu descubro Nelson. E Nelson está lá em Rochedo, para a glória de Deus. A casinha lá está boa, Nelson? Você já fez a rampa, Nelson? Quase. Ele está fazendo uma rampa, irmão, para descer com o carro. Só que depois da rampa tem um barranco e tem um rio lá embaixo. E se ele não vigiar... Esse é Nelson, né? Graças a Deus. Aleluia. Lá em Juiz de Fora está o Barbosa, né? Com a esposa. Também tem um casal ali, o Júnior e Bárbara, né? Eles vieram. Acho que saíram ontem depois de meia-noite. Chegaram aqui de madrugada. E graças a Deus por esse casal também, que estão ali desde o início, né? Do trabalho em Juiz de Fora, servindo ao Senhor. Deus os abençoe. E assim tem sido, irmão. E lá em Guarará, no bairro de Areal, lá está um irmão mais baixinho do ministério. É ele ou é Josué que é o mais baixo, hein? Como é que é? Josué é mais baixo que ele, hein? Estão falando que é Almi, que é o mais baixo do ministério. Muito bem. E lá em Guarará está o Cláudio, né? Naquela ponta da cidade. E lá, no pé da serra, está o Almir, não é? Também servindo ao Senhor. E tudo isso, irmão, é fruto dessa obra e desse trabalho, não é? Que Deus tem nos dado para a glória do seu nome. Mas eu quero repartir, irmãos. Hoje vocês receberam aí o boletim do mês, não é? E tem exatamente o versículo de Hebreus 6 e 11. É o tema, ou a divisa desse próximo ano. Tá vendo esse folder aqui, né? Esse banner, como é que é o nome disso? Esse papel colado. É um papel colado, né, Jona? Como é o nome disso, Jona? Você que faz as coisas, Jona. Isso é um trem, né? Um trem, não é? E aqui tem um versículo. Este versículo, irmãos, ele não está aqui para preencher um espaço. Ele não está aqui porque jogaram a Bíblia para o alto e caiu aqui, não. Ele está aqui com um propósito. E ele está na mensagem do boletim desse mês aí, que é Hebreus capítulo 6, versículo 11, que diz: mas desejamos que cada um mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Mas eu quero ler a partir do versículo 9 até o 12, que diz assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores.
e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Esse texto ele me chama muito a atenção, porque é uma recomendação de Deus acerca de uma vida melhor, de um propósito melhor, de alcançar algo melhor. E nós já ouvimos aqui essa noite pela palavra, não é? Algo precioso de Deus. Quando o pastor Barbosa falava, ele apresentou isso, né? Quando o nosso irmão Almir falou, apresentou isso. Quando o pastor Nelson falou, apresentou isso. Enfim, cada um. Pastor Toninho, quando fez a leitura, a abertura desse culto ali em Josué, também falou disso. De que nós devemos avançar, nós devemos ir para frente, nós devemos melhorar. E a preocupação de Deus com a sua igreja é essa. A carta aos Hebreus, se dividida em trechos, esse trecho aqui fala das coisas melhores acerca da vida espiritual, da nossa fé. Então, no ano passado, nós tínhamos como divisa o verso 9, quem lembra? Não é que dizia aí, mas de vós, o amado, esperamos coisas melhores, coisas melhores. Deus espera de nós coisas melhores. Nós estamos chegando ao 6º ano em que o Senhor estabeleceu a sua obra neste lugar. E o que Deus está esperando de nós? Coisas melhores, não é? Nós não podemos viver como estávamos há 6 anos atrás. Uma criança de 6 anos, ela já começa a discernir algumas coisas, ela já começa a ter entendimento das coisas, ela já começa a ler, a escrever, não é? Ela já começa a tomar atitudes. Uma criança de 6 anos é diferente de uma de 1 ano. Foi quando começamos aqui. Então o que Deus espera da igreja? Coisas melhores. E aí o autor diz que esse Deus que espera de nós coisas melhores, ele não é injusto para esquecer o nosso trabalho. E é muito comum dentro da casa de Deus a gente encontrar um ou outro, né, desapontado, porque não foi lembrado. Talvez agora, nesse momento, alguém diz, puxa, 6º ano da igreja, e será que o pastor vai me descobrir para alguma coisa? Não sei. Eu ainda estou orando. Mas eu te garanto uma coisa, que o que você fez nesses 6 anos da igreja aqui, o que você trabalhou servindo ao Senhor nesses 6 anos, a Bíblia diz que Deus não é injusto para se esquecer. Ele não é injusto. Eu posso me esquecer, pastor Toninho esqueceu, irmã Beth esqueceu, ai meu Deus, será que ninguém lembra de mim? E a Bíblia diz que Deus não é injusto para se esquecer. Não, irmão, não é mesmo. Deus não se esquece. Irmã Beth pregou domingo aqui, que diante de Deus tem um memorial escrito para aqueles que temem ao Senhor e honram o seu nome. Então, se você tem servido ao Senhor, continue servindo, na certeza de que Ele não se esqueceu da vossa obra e do trabalho que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos. E aí completa aqui, e ainda servis. E ainda servis. Vamos servir mais ainda. E aí chega no verso 11, o autor dessa carta, escrevendo aos crentes, não é, os hebreus. É interessante essa palavra hebreus. Você não teve a curiosidade, você procura estudar isso. Hebreu é uma palavra que vem de Eber, que quer dizer do outro lado do rio. Era um nome, esse nome Hebreus, ele foi dado a Abraão. Abraão, o hebreu. Por quê? É uma palavra de origem hebraica, que quando alguém falava assim, quem é esse moço? É Abraão, o hebreu. Eles entendiam o seguinte, Abraão,
o que veio do outro lado do rio. Porque quando Deus chamou Abraão, ele estava em Ur, na Caldeia, lá na área da Mesopotâmia, no Iraque, onde é o Iraque hoje. Abraão habitava o Iraque. Aí vê que Saddam Hussein foi um dos descendentes lá de Abraão. É de lá, aquela região lá. E Deus tira esse homem do Iraque, ele atravessa toda aquela terra ali, ó, que não é fácil, e ele caminha com o seu povo até chegar na Palestina. Por isso é hebreu, que vem do outro lado, não é? E nós, quando a carta é escrita aos hebreus aqui, tem um significado espiritual esse hebreus. São pessoas que vieram realmente de onde? Do outro lado. Quando alguém te chamar de hebreu, não fica zangado não, dá glória. Ele está querendo dizer que você já veio do outro lado. Você não é mais do lado de lá, você agora é do lado de cá. Você não é do lado dos perdidos, você é do lado dos salvos. Você não é do lado daqueles que não têm Deus, nem paz, nem salvação. Você agora é do lado dos que têm Deus, têm paz e têm salvação. Então, essa carta preciosa foi escrita preocupada com esses crentes. Por isso o Espírito Santo diz aqui, ó, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado. O mesmo, irmão. O mesmo cuidado. Porque durante a nossa caminhada cristã é comum a gente fazer o quê? Relaxar. Não é? Não é assim que fazemos no nosso dia a dia? Você começa o ano animado. Quem começou o ano animado aí? Todo mundo. Pegamos uma agenda, né, um papel. Não, esse ano vai. Pega uma caneta dessa. Eu tenho uma caneta parecida com essa. É a minha, não é, Fábio? Você pegou essa caneta aí, Fábio. Eu procurei minha caneta e não achei, tá vendo? Aí Deus mostra na hora assim. Aquela agora não. Mas vejam bem, sabe? Aí você pega um lápis, uma caneta, anota tudo, fala, não, este ano vai. Aí daqui a pouco não vai. Isso é a natureza humana. É por isso, irmãos, que Deus tem um cuidado de dizer na sua palavra, o que desejamos é que cada um de vós mostre o mesmo cuidado. O mesmo cuidado quando você começou. Lembra quando foi que você começou? Lembra? Você orava mais, você lia mais a Bíblia, você era mais reverente, você era mais crente, você era mais prudente, você era mais responsável, você era mais cumpridor dos seus horários, dos seus deveres, não é? Aquele primeiro amor, aquela primeira fé te motivava. Você era o primeiro que chegava na igreja e queria trabalhar para Jesus. Mas aí os anos vão passando, a gente vai relaxando, não é? Aí quando dá na hora do culto, fala, não preciso, não, alguém já foi no meu lugar. Aí tem quarta-feira que eu chego aqui, eu tenho que abrir porta, abrir portão, olhar banheiro, tudo, porque não chegou ninguém. Porque todo mundo, né, talvez vai deixando, não, vai chegar alguém. Não, irmão, mostra o mesmo cuidado. Mostra o mesmo cuidado. É uma mosca que quer pregar comigo aqui, ela está aqui, ó. Prega, mosca. Mostra o mesmo cuidado, diz a Bíblia, até o fim, para a completa certeza da esperança. A certeza da esperança, completa certeza da esperança, irmão, é para aqueles que vão até o fim. Eu pus aí no boletim uma mensagem breve, né, falando dessa expressão, mostra o mesmo cuidado até o fim. Porque a gente só vai ganhar a vitória se chegarmos ao fim. Tem muita gente desistindo. É por isso que aqui em Hebreus, no capítulo 10, o autor diz assim, ó, porque necessitais de paciência, verso 36, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Mostre o mesmo cuidado, vá até o fim.
Não desanima, não desista. Vamos caminhar para frente. E qual é o propósito de Deus? Para que isso? Para que eu tenho que fazer isso? Aí o autor diz, para que vos não façais negligente. Quando a gente desanima, desiste, vai esmorecendo, a gente se torna negligente. Negligente. E aí passamos a negligenciar as coisas de Deus, atrasar. E à medida que a gente vai atrasando, irmão, vai atrasando também o quê? A bênção de Deus na nossa vida. Vai atrasando. Sabe? Vai atrasando. Se você não tem pressa de servir, Deus também não tem pressa de te servir. Você não tem pressa. Está negligenciando com as coisas de Deus, aí Deus também negligencia com você. Sabe? Vamos embora, vai. Mambete hoje de manhã estava falando que ela gosta de servir ao Senhor. Ontem nós tivemos um dia meio atarefado aí, larguei Mambete aqui, fui cuidar de outras coisas. E quando eu cheguei aqui, liguei para ela umas 5 horas. Já posso te pegar na igreja? Ela, pode, vem para cá, já está pronto. Saímos daqui quase 8 da noite. Isso porque já está pronto. Aí ela muda a mesa de lugar. Por que você está mudando? Não, porque se o irmão passar, ele pode tropeçar aqui. Eu já estou vendo o pé do irmão aqui. Aí muda para cá, porque aí aquela irmã mais cheinha pode passar por aqui, a mais magrinha por ali. Tem pressa. Quer servir ao Senhor. Não vos façais negligente, diz a Bíblia, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. E quem é que nós temos que imitar, irmãos? Sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Quem é que nós temos que imitar? Hein? A Bíblia diz. Hein? A Cristo. Não é? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, não é? Paulo diz isso, não é verdade? É isso aí. Agora veja Hebreus 13, versículo 7. Hebreus 13, verso 7. Diz assim o autor, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Olha a responsabilidade dos pastores. E hoje eu vejo tanta gente, né, por aí, fazendo-se pastor. Conversávamos com o pastor Barbosa sobre algumas pessoas que passaram pela igreja ali em Juiz de Fora. E alguns deles são pastores e estão procurando lugar para... Eu acho muito interessante quando o homem fala assim, eu vou abrir uma igreja. Igreja ninguém abre, irmão. Igreja, quem inaugurou a igreja foi o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Quem primeiro falou de igreja foi Jesus, não é? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja quem abriu foi Jesus, quem fundou foi Jesus. Paulo diz lá em 1 Coríntios 3, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então a Bíblia diz isso. Mas as pessoas querem, não é? Querem isso para si. E a Bíblia diz que tem um peso de responsabilidade. Por isso que a carta aos Hebreus diz, atentai para os vossos pastores, a me imitai a fé deles, atentando para a sua maneira de viver, porque é um peso que tem muito grande ser pastor e servir a... Então quando o autor aos Hebreus está dizendo, não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas, ele está falando, irmão, de alguém que já está lá na frente na sua vida espiritual, de alguém de mais experiência, porque fé aliada à paciência, não é, nos leva a alcançar algo grande de Deus, algo grande. E quando o autor fala disso aqui, aí o verso 13 em diante vai embora, né? Mas eu só quero te dizer uma coisa.
o autor cita aqui Abraão, como aquele que exerceu fé e paciência para alcançar a promessa. E olha o que diz o verso 15, falando de Abraão: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Vida cristã não se faz, irmãos, com oba-oba, com muita... Não. É com fé e paciência. Você vai chegar lá em nome de Jesus. De que maneira, pastor? Com fé e paciência. Mas está demorando. Paciência. Mas eu vou morrer e não vou ver. Mas já cantaram aqui nessa noite, todo mundo cantou que quem tem promessa não morre. Não cantou aqui nessa noite? Não é? Quem tem promessa de Deus não morre não. Eu já mandei cancelar o meu plano funeral. Depois desse hino, falei, cancela. Eu tenho promessa de Deus, não vou morrer. Por que eu vou ficar pagando plano funeral? Não. Pode cancelar. Né? Liga para o cemitério do Caju, fala que o pastor não vai morrer mais não. Tem promessa de Deus, não morre não. Hã? O que a gente precisa para alcançar? Fé e paciência. Fé para crer, paciência para esperar. E o que Deus espera da igreja nesses 6 anos? Coisas melhores. Que cada um mostre o mesmo cuidado até o fim. Não é hora de desistir, não é hora de desanimar, não é hora de voltar atrás, não é hora disso não, irmão. Não é hora disso não. Eu numa quarta-feira passada aí, não é, que nem todos puderam estar aqui, eu estava falando aqui de Lucas 21. Lucas 21. Do que Jesus mostrou ali como sinais de que se avizinha a sua volta. E o que nós estamos assistindo hoje? O que a palavra de Deus diz. Quando eu ligo lá o repórter que eu escuto falar quebradeira, choradeira, e como é que é? Passeata, eu não sei o que, eu dou glória. Eu dou glória, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Está se cumprindo, irmão. O mundo vai ficar, como Jesus disse, numa perplexidade, num beco sem saída, pelo bramido do mar e das ondas. Mar é o movimento das nações, onda são os movimentos internos das nações. É o que nós estamos assistindo. São movimentos por melhoria de salário, por melhor condição, por melhor isso, por melhor aquilo. E os movimentos estão se avolumando, estão aumentando. E o governo não vê saída. É o que Jesus disse, perplexidade, um beco sem saída, não tem solução. Que é isso? É a palavra de Deus se cumprindo. Para quê? Já se fala aí que tem que ter um líder mundial, que tem que melhorar a situação, quem que vai resolver o problema, ninguém tem solução. Daqui a pouco alguém diz, olha, achamos aí um homem que pode resolver o problema. Pronto, surge o anticristo no cenário mundial. Aí nós vamos para 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando Paulo diz, ninguém vos inquiete, quer por epístola, quer por palavra, quer por isso, por aquilo, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Não será assim, sem que antes venha o homem do pecado, a apostasia, o filho da perdição, não é? Então tudo isso é Bíblia, nos alertando e nos mostrando que o fim está próximo e que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Por isso que o autor aos Hebreus diz, mostra o mesmo cuidado. Mostra o mesmo cuidado até o fim, porque o que perseverar até o fim será salvo, disse o Senhor Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus nessa noite.